Você já ouviu falar em espiritismo e sentiu aquela curiosidade natural de entender o que realmente significa? Ou talvez você já conheça e pratique a doutrina espírita e já sente a paz e a luz que ela traz à vida. Seja qual for o seu ponto de partida, o espiritismo sempre tem algo novo a revelar. Muita gente associa o termo apenas à mediunidade, reencarnação ou vida após a morte. Mas o espiritismo é algo muito mais amplo, profundo e, acima de tudo, transformador. Ele não é uma religião no sentido tradicional, embora fale de Deus, da alma e da vida espiritual. Também não é uma filosofia vaga, pois tem base lógica e racional. E, ao mesmo tempo, não é uma ciência fria, porque toca o coração e nos convida a viver com mais amor, consciência e propósito. O Espiritismo nasceu no século XIX, em meio a um momento de intensa efervescência intelectual. Era um tempo em que o ser humano começava a olhar para o universo com olhos científicos, buscando explicações racionais para tudo. Foi nesse contexto que um educador francês chamado Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, decidiu investigar fenômenos curiosos que estavam chamando a atenção de muita gente. As famosas mesas girantes que se moviam aparentemente sozinhas, respondendo a perguntas. Kardec não se contentou em aceitar aquilo como um simples espetáculo. Ele queria compreender, e o que descobriu mudou a forma como muitos passaram a ver a existência. Através de um método sério, baseado em perguntas e observações, ele chegou à conclusão de que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. Inteligências que diziam ser espíritos, ou seja, as almas das pessoas que já haviam vivido na Terra. Nascia assim o Espiritismo, também conhecido como doutrina espírita, codificado por Kardec a partir de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Esse livro é a base de tudo. Nele estão as respostas dadas pelos espíritos sobre Deus, o destino do homem, a vida após a morte, a reencarnação, a justiça divina e o sentido da existência. Mas o mais bonito é que o Espiritismo não se apresenta como uma verdade imposta. Ele convida o leitor a pensar, sentir e experimentar por si mesmo. Kardec dizia: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa frase resume a essência da doutrina. Fé e razão caminhando juntas. O Espiritismo desperta curiosidade justamente por isso. Ele fala sobre o invisível sem exigir que você abandone o pensamento lógico. Ele propõe uma visão ampliada da vida, mostrando que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de estado, e que a Terra é uma escola onde todos nós estamos aprendendo a amar. Ao compreender essa visão, muita coisa faz sentido. Porque sofremos, porque nascemos em determinadas famílias, porque enfrentamos desafios aparentemente injustos. O Espiritismo explica que nada é por acaso. Somos espíritos imortais, em constante processo de evolução. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando você entende isso, o medo da morte diminui, a culpa se dissolve e nasce uma esperança nova, a de que tudo tem propósito. E é aí que a curiosidade se transforma em algo maior, um chamado interior para despertar. O Espiritismo não é uma doutrina do medo, mas da luz. Ele não promete milagres instantâneos, mas oferece compreensão, consciência e libertação interior. Ao estudar as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, começamos a perceber que o foco do Espiritismo está na transformação moral do ser humano. O conhecimento espiritual sem amor não tem valor. Kardec e os espíritos superiores foram muito claros. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação íntima e pelo esforço constante em domar suas más inclinações.
Essa é a parte que inspira profundamente, porque o Espiritismo não aponta o dedo, não julga, não exclui. Ele acolhe, ele entende que cada pessoa está em um degrau diferente da escada evolutiva, que todos nós erramos, mas também todos temos potencial para acertar, aprender e recomeçar. Um dos pontos mais revolucionários da doutrina é a reencarnação. A ideia de que vivemos muitas existências explica os contrastes da vida com uma lógica impecável. Por que uns nascem com grandes talentos e outros com limitações? Por que alguns sofrem desde cedo enquanto outros vivem em conforto? O Espiritismo responde: cada existência é resultado das escolhas anteriores e das necessidades de aprendizado do espírito. Não como castigo, mas como educação divina. Essa visão muda tudo. Ao invés de revolta, nasce a compreensão. Ao invés de culpa, surge o desejo de melhorar. O sofrimento, quando compreendido, deixa de ser punição e se torna caminho de cura. Outro aspecto encantador é a comunicação entre os dois planos da vida. O Espiritismo demonstra que os espíritos não estão distantes de nós. Eles vivem ao nosso redor, influenciam, inspiram e nos ajudam. Entre eles, há os chamados espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, que nos acompanham com ternura e paciência. Saber disso é reconfortante. Traz sentido às coincidências, aos sonhos marcantes e àquelas intuições que parecem vir de outro lugar. Mas o Espiritismo também alerta. Essa comunicação deve ser guiada por discernimento e moralidade. Não se trata de curiosidade banal, mas de uma ponte sagrada entre o visível e o invisível, construída sobre a fé raciocinada e o desejo sincero de servir ao bem. Com o tempo, o Espiritismo passa a deixar de ser apenas uma teoria para se tornar uma filosofia de vida. Ele ensina que fora da caridade não há salvação, não no sentido religioso, mas como uma lei universal. Caridade não é apenas dar coisas, é compreender, perdoar, escutar, amar, é ser útil, mesmo que silenciosamente. Essa é a beleza que inspira quem se aproxima do Espiritismo. Ele não pede que você acredite cegamente, mas que sinta a verdade dentro de si. A cada leitura, a cada palestra, a cada evangelho no lar, uma nova luz se acende. E quando a luz da consciência desperta, o mundo muda. Porque você entende que tudo, absolutamente tudo, está a serviço da sua evolução, até o que dói. Chega um momento em que estudar o Espiritismo deixa de ser apenas um exercício intelectual e se torna uma experiência viva. É quando você começa a perceber que ser espírita não é apenas frequentar um centro, mas viver de acordo com princípios que transformam a alma. Ser espírita é aprender a ver o outro como um irmão de jornada, mesmo quando ele erra. É entender que o mal é apenas a ausência temporária do bem, e que o amor é a força mais poderosa do universo. É fácil? Não. Mas o Espiritismo não promete facilidades, ele promete consciência, e a consciência liberta. Quando você compreende que tudo o que acontece tem um propósito espiritual, a vida ganha outro sabor. Os desafios se tornam oportunidades, as perdas se transformam em lições, e os reencontros revelam antigas afinidades. Você começa a enxergar a vida como uma grande escola de almas. O Espiritismo também nos convida à prática constante do Evangelho no lar, um momento semanal de leitura, reflexão e prece. Essa simples prática tem um poder imenso, harmoniza o ambiente, fortalece os laços familiares e cria uma sintonia com o plano espiritual superior. Muitos relatam que, com o tempo, a atmosfera da casa muda, fica mais leve, mais pacífica. É o amor em ação, silencioso, mas profundo. Outra forma de viver o Espiritismo é através do serviço ao próximo. Centros espíritas no mundo todo mantêm trabalhos de acolhimento, doação, escuta e orientação espiritual. Não há hierarquias de poder, mas uma fraternidade em movimento.
É bonito ver pessoas simples, movidas por um ideal maior, dedicando parte do tempo a aliviar a dor alheia. Mas talvez a prática mais transformadora seja o autoaperfeiçoamento moral. Observar os próprios pensamentos, vigiar as reações, cultivar a paciência, o perdão, a humildade. Isso é espiritismo vivido, porque o verdadeiro templo está dentro de nós, e o resultado disso tudo é paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas nasce do entendimento de que somos espíritos eternos, amparados por leis divinas perfeitas e por amigos espirituais que nunca nos abandonam. Quando olhamos a existência sob essa luz, a vida deixa de ser uma sucessão de acasos. Passamos a perceber o fio invisível que liga cada experiência, cada pessoa, cada lágrima e cada sorriso. E o coração entende, enfim, que amar é o sentido da vida. O Espiritismo não veio para criar uma nova crença, mas para despertar a fé consciente, aquela que não teme perguntas e que encontra respostas na razão e no sentimento. Ele nos lembra que todos estamos a caminho da mesma luz, cada um em seu tempo, cada um com suas provas, mas todos guiados pela mesma lei de amor. E se há algo que o Espiritismo desperta de forma definitiva, é a esperança. Esperança de que nada está perdido, esperança de que a dor passa, esperança de que reencontraremos os que amamos, esperança de que, passo a passo, nos tornaremos melhores. Porque, como disse um espírito sábio através das mãos de Kardec, os bons espíritos vêm ensinar e consolar, mostrando o futuro e as provas que o homem pode suportar com resignação. O Espiritismo é, acima de tudo, um caminho de amor, luz e progresso espiritual. E quem se permite percorrê-lo, mesmo que timidamente, nunca mais é o mesmo.